Glória a Deus, amém, amados? Amém, você está comigo, amém? Estou feliz com você. Uma noite de calor. Vocês vieram aqui, que bom. Olá, seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu queria convidar você mais uma vez a ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração contigo. Aleluia. Você já falou com quem está do seu lado aí, amém? Dê boa noite para quem está do seu lado. Cumprimente aí. Diga para ele que há uma palavra de Deus para a vida dele, que vai fluir do trono do Senhor. Aqueles que estão com a sogra, que é como uma mãe, agradeça a Deus pela presença dela. Aqueles que estão com o sogro, aqueles que estão com o marido, essa é uma noite de Deus para a sua vida. E eu sei que Deus vai falar aos nossos corações essa noite em nome de Jesus. É muito bom que você esteja aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos. Deus, nós nos dirigimos agora a um Pai de amor. Muitos de nós durante essa semana pensamos em desistir, Senhor. Quantas vezes em meio às tribulações, mesmo enxergando a sarça arder, não víamos o poder do Senhor fluir. E os nossos corações abatidos, feridos, tristes, desanimados. Mas o Senhor nos visitou em nossas noites, nas madrugadas, às 3 da manhã, às vezes pela manhã, outras ao meio-dia. Quantas das mulheres que aqui estão e dos homens fazendo comida, lavando louça, quantos indo ao trabalho, dirigindo no trânsito, sozinhos, sentados na praça, ouviram a tua voz. E ao ouvir a tua voz, sentiram que finalmente não estavam só. O Senhor estava com eles como sempre esteve. E em nenhum momento o Senhor desampara os seus, porque dos seus tem cuidado o Senhor. E eu sei que esta noite, ao estarmos aqui, esta é uma resposta do Senhor para as nossas vidas. E nós viemos buscar o alimento para a nossa semana. Por isso, em nome de Jesus, sustenta-nos com o alimento sólido da tua palavra. Palavra que penetra os nossos corações e que vai nos dar, Senhor Deus, forças para avançar e seguirmos adiante. Nessa noite, como ministro do Evangelho, eu abençoo a cada irmão e a cada irmã, também as nossas crianças, e eu faço isso em nome do Senhor Jesus. E também declaro que se há enfermos entre nós, nesta hora, Espírito Santo de Deus, que a tua cura venha sobre as vidas daqueles que estão enfermos, e eu os declaro, sejam curados em nome do Senhor Jesus e pelo sangue de Jesus. Mente, corpo e alma nós entregamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Erga tuas mãos aí aplaudindo ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar seu assento aí, meu amado, em nome de Jesus. Nós temos vivido dias incríveis em Deus. Sabe, nós temos vivido coisas fantásticas em Deus. Semana passada nós tivemos um velório, 14 pessoas. Foi de uma única vez. 14 pessoas participaram. Não como pessoas assistindo. Eles foram vítimas de uma velha vida, mas ressurgiram para uma nova vida. Nós também tivemos mais pessoas nos procurando e dizendo: pastor, desse grande movimento, que é o movimento da presença de Deus na vida daqueles que creem. Nós tivemos alguém que nos procurou no final do batismo e disse assim: eu quero falar com o senhor. E eu disse: espera um pouquinho, eu vou lhe atender. Encostou a bicicleta no canto e disse: eu vim porque o senhor falou para vir, mas eu disse que eu só vinha na hora do apelo. Eu falei: o apelo acabou. Ele foi: e agora? Eu falei: eu faço apelo aqui na porta.
Então faz aí, eu falei, você aceita Jesus como seu Salvador, o único e legítimo, e crê que Ele pode te dar a vida eterna? Ele, amém, eu aceito, e agora? Eu falei, então entra para a igreja, para que a igreja possa aplaudir e receber você como membro dessa igreja. Sabe, Deus tem buscado cada vez mais alcançar pessoas. E se você está aqui, é porque você foi alcançado por esse amor. De uma forma ou de outra, você foi alcançado. Sabe, Jeremias capítulo de número 31, se você puder abrir e acompanhar comigo. Jeremias capítulo de número 31, fala justamente sobre isso. Jeremias capítulo 31, versículo 31 diz assim: eis que vem dias. Jeremias capítulo 31, versículo 31 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invadiram e invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. O verso 34 diz mais: esta é a aliança que farei com a minha casa, ou com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E isso de fato aconteceu. A Bíblia nos diz que Jesus veio para cumprir isso. Se você quiser ir seguindo os textos, porque nós iremos falar sobre muitos versículos, e se você for rápido para encontrar os versículos, é importante que você conheça os versículos. Lá em Mateus capítulo de número 26, versículo 28, é um dos textos que mais me impressiona e que mais me chama a atenção, porque é a grande ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo 28, enquanto Jesus preparava a ceia e estava entre eles os discípulos, e ele estava no cenáculo, e naquele lugar, o cenáculo era uma sala de jantar, era um lugar onde a ceia era servida. Jesus se reúne para a maior decisão da história. Jesus se reúne para apresentar aos discípulos a sua maior decisão. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, melhor dizendo, diz assim, Mateus 26, 28, diz assim: porque isto é o meu sangue. Quando ele levanta o cálice, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ou em algumas versões, o sangue do Novo Testamento. Sabe, fazendo menção àquilo que Jeremias havia falado no capítulo 31, versículo 31, quando ele disse que eu, o Senhor, farei com vocês uma nova aliança. Cristo é esta nova aliança. Cristo é essa nova aliança, uma aliança que é derramada por muitos para a remissão do pecado, dos nossos pecados. Naquela noite, Cristo se reúne com os discípulos e voluntariamente ele fala aos discípulos que ele iria se entregar. A entrega de Jesus era o estabelecimento da nova aliança, porque não poderia haver o derramamento de sangue de Cristo, a solidificação dessa nova aliança, sem que a vida dele fosse também exposta. Não havia condições nenhuma. E então Jesus diz: eu vou fazer com vocês uma nova aliança, porque a aliança antiga, ela cobre um pecado. A aliança antiga, a morte do animal, ela cobre um pecado, mas a minha aliança remove definitivamente os pecados. Sabe, o sacrifício de Cristo inaugura o maior de todos os tempos para a raça humana. Os animais que eram selados para que pudessem morrer e o seu sangue serem derramados, agora não mais seriam, porque o sangue do Criador seria dado em favor da vida de cada um de nós. O seu próprio sangue. Sangue puro, sangue santo, sangue imaculado. Diga para quem está do seu lado: o sangue de Cristo é puro, é santo, é imaculado. Sabe o que esse sangue faz?
Esse sangue não somente ele gera perdão. O sangue de Cristo não somente gera perdão, mas ele gera restauração, cura e libertação. O sangue de Cristo me liberta, me restaura e me cura. Esse é o sangue de Cristo. E ele carrega elementos essenciais. O primeiro elemento: o sangue de Cristo ele é puro. Pastor, como o senhor pode garantir que o sangue de Cristo é puro? Lucas capítulo 1, versículo 35 diz: descerá sobre ti, aqui está falando com Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, que te cobrirá com a sua sombra. Por isso você dará à luz a um filho, chamado Jesus, Filho de Deus. Sabe por quê? Jesus é nascido não de homem, mas do Espírito Santo, para que não houvesse a contaminação, a mácula adâmica, o pecado de Adão não viesse sobre Jesus. Por isso Cristo é gerado de uma natureza espiritual e não de uma natureza humana. Cristo é chamado o Cordeiro sem mácula. Cristo é chamado o Cordeiro sem pecado. Absolutamente, Cristo foi livre de toda e qualquer corrupção. Essa é a hora de você dizer amém. Porque se ele tivesse qualquer indício de corrupção, o sangue dele não nos salvaria. Somente ser livre de corrupção o qualificou para ser o Cordeiro vivo de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João olha para o seu primo Jesus, e ele vem descendo em direção ao Jordão para ser batizado por João, João olha para o alto e diz: ei, discípulos, olhem para lá. Aquele que eu tenho tanto pregado sobre ele é este, e ele é o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Não importa quais pecados, o Senhor, através do seu sangue, lhe purifica. A purificação do sangue de Jesus é preciosa. Por isso, nós entendemos que o sangue de Cristo, ele tem um valor eterno. O sangue de Cristo nos leva a entender que, além de pureza, ele é eterno. Sabe, Hebreus capítulo 10, se você for rápido em encontrar, Hebreus 10, verso 4, diz assim: porque é impossível que o sangue dos touros e bodes tire o pecado. O verso 12 do mesmo capítulo, do mesmo livro, capítulo 9, verso 12, 9 e 12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Talvez você não entenda o que eu estou dizendo. Sabe o que acontecia? Você pecava e você trazia um animal ao sacerdote, eu imolava, eu matava aquele animal, confessando contigo o seu pecado. O sangue daquele animal era espargido no Santíssimo, para que o seu pecado fosse perdoado. O autor de Hebreus está dizendo que quando Cristo fez o sacrifício em nosso favor, uma única vez, ele entra no santuário, e essa única vez gera em nós eterna redenção. Assim, o sangue de Cristo não apenas simboliza a purificação, ele simboliza uma reconciliação com Deus. O sangue de Cristo me reconcilia com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. O sangue de Cristo reconcilia não somente você e eu, mas ele reconcilia toda a obra da criação.
O sangue de Cristo não somente nos coloca sentado à mesa novamente. Sabe por quê? Porque a ceia foi feita em um cenáculo. E o cenáculo era uma mesa, era um lugar de ceia. Era onde Jesus iria falar a verdade empírica da sua morte na cruz do Calvário. Mas além dessa verdade, a maior verdade conciliada com a nossa salvação é de que a natureza foi reconciliada. A natureza clamava por reconciliação. Amados, o sangue de Cristo, ele gera em nós tudo isso que eu falei, mas gera também esta aliança que Mateus capítulo 26, versículo 28 fala. A aliança, uma nova aliança, um novo testamento. A lei velha ficou para trás, as condenações ficou para trás. Sabe, Jesus inaugura um novo tempo. Jesus inaugura uma nova aliança. A aliança antiga, a lei antiga, ela estava baseada em regras, ela estava baseada em dogmas. Mas a nova lei, a nova aliança, ela está baseada na graça de Cristo Jesus, que nos é dada por intermédio de Deus. Esse sangue nos oferece liberdade espiritual, vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. Sabe, quando você compreende o poder que há no nome de Jesus, o poder que há no seu sangue, Satanás vem diante de ti, mas não ousa te confrontar. Ele não ousa olhar em teus olhos e falar com você, porque a autoridade está no sangue de Cristo. Esta é uma graça que nos é dada, um favor imerecido. Mas o Senhor nos deu uma graça imerecida. Graça é dom de Deus e foi nos dada. Como eu queria que nós agora compreendêssemos isso, para no mínimo dizer amém. Graça é dom de Deus. Sabe aonde estaríamos? Nas trevas e perdidos. Mas o Senhor enviou o seu Filho, começando aqui e terminando lá. Nós temos paz em todos os lugares, mas não tem nenhum de vocês que tem a capacidade de dar o seu filho para salvar a minha vida. Mas Deus deu. O que nos resta é gratidão. Nós nos reunimos toda a ceia para lembrar o quão precioso é o sangue de Cristo. Sangue que cura, que restaura. Sabe, graça nunca será um mérito humano. Graça nunca será algo conquistado pelo poder humano, pelos méritos humanos, pelas forças humanas. Jamais, porque ela é dom, um dom imerecido e dado por Deus através de Cristo Jesus para as nossas vidas. E Cristo é a personificação desse dom. Cristo é a personificação dessa graça. Ele vive porque Ele quis. Ele morre porque Ele quis. E Ele ressuscita porque Ele quis. Sabe, eu começo... Eu imagino as coisas em casa. Afinal, Lucas, fica aí. Vem aqui, Lucas. Qual é o seu maior sonho, Lucas? Passar o dia todinho estudando uma Bíblia com meu pastor. Muito bem. Sabe, eu fico em casa pensando em algumas coisas quando eu não vejo vídeos desse jeito. Raíssa que chegou lá comigo. Pai, vê aqui o que esses meninos fizeram. E para não brincar, são 2 Lucas. Os 2 são Lucas. Sabe, eu fico pensando que Jesus estava enterrado, estava morto. No 3º dia, Jesus fala para Jesus. Ele, oi. Levanta ele, é agora. Aleluia. Sabe,
Lázaro, ele precisou encostar no túmulo e falar: ei, Lázaro, sai pra... E ele teve que falar o nome de Lázaro, senão tinha virado uma bagunça em todo o planeta. Era defunto ressuscitando para lá e para cá. Ele levanta e fala: Lázaro, sai para fora. Mas com ele dá a voz de comando. Ele sai do túmulo. Sabe o que é isso? É personificação da graça divina de Deus em nosso favor. Aleluia! Sabe? De forma que a gente compreenda melhor a etimologia dessa personificação. Significa algo pessoal, dá de forma voluntária. Eu quero fazer, alcançando qualidades, atributos, e Cristo faz isso. Só que Cristo vai além, porque Ele é a personificação de um Deus invisível. Deus é Pai, e Ele existe, e Ele se revela a nós através do seu Filho. Sabe, Cristo é a personificação da graça e da verdade. Da graça e da verdade. Da graça, favor imerecido, e da verdade. Cristo é a personificação do amor. Porque não existe maior amor, maior sinônimo ou símbolo de amor do que dar a vida por alguém. Cristo é a personificação da humanidade. Personificação da humanidade, sim, Cristo é a personificação da humanidade, porque Ele entende a nossa dor, Ele entende as nossas mazelas. Sabe aquela lágrima que ninguém entende? Jesus entende. Sabe a lágrima que não é compreendida? Jesus compreende. Sabe quando você segura e diz: Senhor, eu não quero chorar aqui. E Ele diz: chora, filho, chora, filha, porque eu estou do teu lado e eu te compreendo. Isso é a personificação do amor de Deus. O sangue de Jesus não somente nos cobre, Ele nos limpa a consciência do pecado. Sabe aquelas mentiras que Satanás tenta lançar sobre nós, dizendo: ei, você fez isso, fez aquilo. O sangue de Cristo nos purifica disso. O sangue de Cristo cura feridas da alma. Sabe por quê? Porque aonde o homem não chega, aonde o remédio não chega, aonde conselhos não chegam, aonde o abraço não chega, o amor de Deus, através do sangue de Cristo, Ele chega. É na incompreensão que o sangue de Cristo chega. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Sabe, o apóstolo não está dizendo de um pecado, ele não está dizendo de 2, ele não está dizendo de 1000, ele não está dizendo de 7 vezes 70, ele está dizendo de todo o pecado. Ao contemplarmos isso, vemos que o sangue de Cristo restaura o homem completamente, alma, corpo e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando aqui sobre zozo. Ei, escute aí, preste atenção todo mundo. Paulo está falando sobre zozo. Zozo é uma palavra grega que significa basicamente salvar, curar, libertar e preservar. Quando Jesus curava as pessoas, muitas vezes Ele dizia: vai, você está sarado,
salvo e não curado. Salvar significa que Deus quer atuar nas áreas espirituais da sua vida, tirando todo resquício de pecado e fazendo com que a sua vida seja santa e reservada para o dia da vinda do Senhor. Curado, trazendo restauração física e emocional. O Senhor quer curar suas emoções. Há uma área que Deus deseja trabalhar, são nas emoções. Quantas vezes nós, quando não somos tratados nas emoções e não conseguimos governá-las, deixamos as emoções nos governar. E quando nós somos governados pelas emoções, de fato, somos desgovernados por elas. Tente aconselhar alguém apaixonado e depois me procure. Pastor, tem um apaixonado ali, deixa comigo que sou eu. Você ainda vai bater no peito assim, ó, sou eu, pastor. Vou lá dar o conselho, avisar que aquele rapaz não é legal para ela, ou que aquela moça não é legal para ele. Deixa comigo, eu vou lá. Conforme o sábio filósofo Chapolin Colorado, volta o cão arrependido. Sabe, quando nós somos governados pelas emoções, de fato somos desgovernados por elas. A paixão é natural da existência humana, mas a paixão, ela tem que ter um tempo. Os camaradas aí de 40 anos vivendo na paixão, não está dando certo não, meus irmãos. Vai não, vamos amadurecer, vamos para Gilgal. Gilgal está com inscrições abertas para o segundo semestre, né? Vai ter turma nova em Gilgal. Pastora Miriam vai estar a partir do segundo semestre com a equipe dela atuando. Nós teremos 2 salas de Gilgal. Pastor Carlos vai estar atuando em uma sala, pastora Miriam vai estar atuando em outra sala. 2 salas de Gilgal aí segundo semestre. Então as inscrições estão abertas. Vamos para Gilgal. Vale lembrar que o Senhor quer curar e restaurar nosso físico e a nossa mente. O Senhor quer também libertar as opressões malignas e os perigos da vida. E Deus também quer proteger pelo sangue de Cristo e nos guardar. Sabe, eu posso citar aqui alguns exemplos onde Jesus utilizou o zoso e não vai ser curado. A mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos capítulo 5, versículo 34, Jesus fala para ela: você está salva, você está zoso, vai embora. O cego de Jericó, Bartimeu, Marcos 10, 52, ei, você está salvo, você está zoso, vai embora. Os 10 leprosos, a cura dos 10 leprosos, aquele que volta, Lucas 17, versículo 19, Lucas 17, 19, o que volta para agradecer, mas os 10 receberam zoso. O que é isso? Curado, corpo, alma e espírito. O sangue de Cristo precisa fazer com que a vida do crente seja curado na alma, no corpo e no espírito. A filha de Jairo, Marcos 5,36. O endemoniado de Gadara, Lucas 8,39. E a mulher pecadora, Lucas capítulo 7. Sabe, isso tem muito a ver com aquilo que nós temos falado aqui, que Deus quer, através de Cristo, derramar sobre você uma vida. Essa vida abundante é a vida após a vírgula. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. E aí Jesus fala: eu vim para que tenham vida. Todos têm vida, todos têm vida, mas eu não. E quem entender vai dizer: eu também não. Porque o que Jesus tem para mim é a vida após a vírgula, a vida em abundância. Deus está dizendo que o sangue de Cristo é para lhe transbordar nas áreas físicas, emocionais e espirituais. Por isso viemos toda a ceia. Essa é a vida abundante: salvação espiritual, a cura física, a libertação e a proteção. O sangue de Cristo também nos é dado voluntariamente.
João 10, 18, se você abriu em João, você já está lá em João 10, 18. Diz assim: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O sangue de Cristo foi dado voluntário. Cristo não foi forçado. Cristo não foi obrigado. Ele aceitou. Ele escolheu. Não foi imposto. Sabe, Ele olha para nós e Ele vê amor. Eu já participei de classes, de debates teológicos, que duraram horas, onde as pessoas diziam: não era mais fácil de eu ter destruído tudo e começado do zero? Para pensamentos como os nossos, talvez sim. Mas aquele que não ama não vai conhecer a Deus, porque Deus é amor. Sabe aquele filho que está nas drogas? Para você, ele está nas drogas. Para Deus, é a esperança. Sabe aquele marido que você não vê ele na igreja, você luta, mas ele não está na igreja. Sabe aquela mulher que você olha para ela, luta e ela não está na igreja? Para você, é o marido que não quer. Para você, é uma mulher que não quer. Para Deus, é a esperança. O Senhor não desistiu de você, não vai desistir da sua esposa. O Senhor não desistiu de você, não vai desistir do seu esposo. O Senhor não desistiu de você, não vai desistir do seu filho, não vai desistir do seu sogro, da sua sogra, não vai desistir do seu vizinho, não vai desistir daquele que levanta a língua para falar mal de você, porque enquanto você não ora por ele, há uma multidão de pessoas levantando a voz e dizendo: Maranata! Aleluia! Esse é o primeiro elemento. Qual, pastor? Lucas 22, verso 20 diz: semelhantemente o Senhor tomou o cálice depois da ceia. Este é o cálice da nova aliança que eu derramo por vocês. Na antiga aliança, animais eram sacrificados. Isso era temporário. Hebreus, eu não vou ler, mas você pode tomar nota. Hebreus capítulo 9, versículo 12 ao 14, fala sobre isso. Era sangue de bode, sangue de bezerros, sangue de touros, sangue de animais. As cinzas deles eram espargidas, eram espalhadas. Mas aí o verso 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado. Ele se ofereceu. Ele se oferece. Sabe, eu olho para o animal e eu vejo a piedade no olhar dele, sendo levado para o sacrifício. Vai em um matadouro, olhe para os bezerros. Quando a gente fala bem assim, a carne baby beef é uma delícia, né? Baby beef é bezerro. É um bezerro. Olhe para os olhinhos dele, sendo levado para o matadouro. Jesus poderia ter dito: eu não vou. Mas ele foi. O seu olhar humano, havia pânico de dor. Não se engane, Jesus sentiu dor. Sabe, a cruz sendo erguida e as ferpas de pau. Há alguém aqui que não sabe o que é ferpa de pau? As ferpas de pau penetrando as suas costas, sangue descendo, o seu lado sendo furado. E ele poderia em uma palavra dizer: Pai, acabou. Mas ele amava até os seus acusadores. Sabe, quando ele vira para aquela mulher e ele diz: ei mulher, aonde estão os teus
acusadores? Aonde estão aqueles que queriam te apedrejar porque você foi pego em adultério? Aonde estão os teus acusadores? Alguém ficou? Ela disse: não, Senhor, ninguém ficou. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu olho e imagino que Cristo trouxe à sua memória essa cena. E a pergunta foi para Ele mesmo: aonde estão os meus acusadores? E para Ele mesmo Ele respondeu: estão aqui. E Ele poderia ter dito: Pai, ao invés de dizer Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele poderia ter dito: Senhor, está consumado, eu não vou seguir. Mas Ele escolheu Márcia, a mim, o Léo, o Guilherme, o pastor Antônio. Ele nos escolheu Danúbio. Sabe o que me impressiona? É que nós muitas vezes ainda nos rendemos a pecados tão banais, tão tolos, tão medíocres. E o sangue dele tão precioso. Em Cristo nós encontramos o cumprimento de tudo para as nossas vidas. Seu sangue é uma aliança eterna. Seu sangue não só nos cobre, mas ele apaga a culpa, tira a condenação. Ele tira a condenação. E ele é essencial. E quando eu falo que ele é essencial, é porque reúne no sangue de Cristo todos os elementos. Efésios 1, verso 7 diz: em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Cristo nos dá o perdão total. Oferece o perdão total. Não há pecado. Sabe, qualquer pecado seremos purificados. Qualquer pecado. Sabe, amados, vivemos uma vida tão insignificante espiritualmente, que está na hora de nós despertarmos. Sabe, a gente culpa todo mundo. Sabe, nós estamos vivendo assim por causa do pastor, nós estamos vivendo assim por causa de terceiros, de mãe, de pai. Sabe, essa é uma hora de nós abrirmos os nossos olhos espirituais e valorizarmos esse sangue, de olharmos para a cruz e entendermos que somente no sangue nós encontraremos lugar. Sabe, muitos de nós tentamos encontrar cura em vários lugares, nos pecados, nos traumas, nas antigas identidades, mas somente em Cristo nós seremos curados. Só em Cristo. Cristo cura grosseria. Homem, deixa eu dizer para você, Cristo cura grosseria. Cristo faz o homem virar um cavalheiro, abrir a porta do carro para a mulher. Se você ainda não está assim, minha irmã, começa a orar, porque Cristo faz isso. Fez comigo, eu abro a porta para minha esposa. Cristo pode fazer você ser uma grande mulher, não resmungona, amável. Amados, a Bíblia nos leva a entender que assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás, não cabe mais. De madrugada, acessando coisas que não são legais, não cabe mais. Não cabe mais ficar falando, sabe, com relações extraconjugais, não cabe mais. Não cabe. Não cabe.
Pastor, eu já fiz isso aí. Amém. Olha o verbo que maravilhoso. Fiz. É passado. Agora não faço mais. Mas pastor, você não entendeu. Eu fazia até chegar no culto. Ótimo, fazia até chegar no culto. Terminou o culto, nova criatura. Você é novo. É um chamado de amor de Deus para você viver o sangue de Cristo, porque esse sangue, ele nos resgata. Colossenses capítulo 1 verso 13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uau, nós estávamos nas trevas. Amados, eu acordei hoje 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Quarto todo escuro. Eu levantei e falei: glória a Deus. Estou no horário, dá para ir para a igreja. E estou me sentindo descansado. Parece que dormi pouco, mas dormi gostoso. Aquele sono restaurador. Abri a porta do closet. Tem 2 janelas que dá acesso sim para fora da casa. Quando eu abri a porta do closet, um sol de meio-dia. Era 10h30 da manhã. As trevas não lhe permitem enxergar a que horas você está no dia. Quando estamos com a visão ofuscada, não enxergamos o que Deus tem para nós. Alguém está me entendendo? Amém? Você está comigo? Amém? Está doendo? Eu vi só um amém. Aleluia. Teve uma corajosa aí. Amém. Muitos carregam heranças espirituais de dor, de destruição. O sangue de Jesus, ele é poderoso para romper todo o ciclo de maldição, de traumas, de herança hereditária, nos adotando como filhos legítimos de Deus. 1 João capítulo 1 versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos aqui receberam o Senhor essa noite? Quantos receberam? Então eu declaro: vocês são filhos de Deus. E para os filhos eu tenho uma palavra. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O sangue de Cristo é capaz de promover cura em você, cura da alma. Sabe, Jesus perdoa pecado, mas Ele também cura feridas emocionais. Tem pessoas que procuram a mim e a pastora e dizem assim: pastor, eu nunca vou perdoar aquela pessoa. A gente fala: me dá, em nome de Jesus, um mês de Gilgal. A pessoa vem, senta com a gente ora, acompanha. Depois de um mês, está sentado do lado da pessoa, conversando, abraçando e dizendo: rapaz, mas nós dois só presta se andar junto. Por quê? Porque o sangue de Cristo cura feridas emocionais. Eu quero que você entenda, e eu estou terminando, o pessoal pode subir da banda. Eu quero que você entenda que o último elemento essencial é que o sangue de Cristo é capaz de promover santidade. Você me ouviu? Amém? O que é que o sangue de Cristo é capaz de promover? Sua vida tem andado santa? Uns amém picado aí eu ouvi. A minha alegria era ouvir todos, mas a minha alegria é a sinceridade. Mude sua vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 versículo 14: segui a paz com todos. É para seguir a paz com quem? Com quem? E a santificação. A gente tem que seguir a paz e o quê? E o quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai ver Deus. Amados, o sangue de Cristo nos purifica e nos chama para uma vida santa. Sabe o que eu estou dizendo?
Quantos aqui gostam de rio? Quantos gostam de rio? Levanta a mão. Quantos gostam de mar? Levanta a mão. Eu não gosto de nenhum nem do outro. Mas sabe o que Deus está falando? Põe um pé na água, vai. Põe o outro pé também. Começa a andar comigo agora, vem. Aí você começa a dizer: Senhor, está começando a afundar. E o Senhor diz: essa é a visão. Porque quando chegar bastante fundo, você não vai conseguir mais andar. E você vai começar a depender de mim. Sou eu que vou te carregar no colo. No raso, você ainda acha que tem controle da sua vida. No raso, você acha que você pode fazer uma série de coisas. Mas a santidade vai te levar para o profundo. A santidade vai te levar para mergulhar em Deus. Você está me entendendo? Amém? Quantos estão entendendo aqui? Amém? A santidade te leva para mergulhar em Deus. E quando você mergulha em Deus, você vai mais fundo. Você vai mais fundo e o seu pé não alcança mais o chão. E quando o seu pé não alcança mais o chão, você começa a falar: e agora o que vai acontecer? As mãos estendidas de Deus vão te segurar e vão dizer: eu estou aqui. Você não vai afundar não. Eu vou lhe sustentar em meio ao oceano bravio. Em meus braços eu te sustentarei, diz o Senhor dos Exércitos. Oh! Aleluia! Aleluia! Essa noite o Senhor está te convidando para que você viva como um filho liberto. Filho liberto. Rejeite toda a acusação. O sangue de Jesus essa noite está declarando você justo. Justo. Justo em Deus. Quando você pegar o cálice e você segurar nas tuas mãos, você vai dizer para Satanás ouvir: ei demônio, ei Satanás, é um justo que segura o cálice da nova aliança. Eu estou bebendo do sangue do meu Senhor. Aleluia. Essa noite você vai dizer, abandonando todo fardo emocional, você vai dizer: traumas, feridas, rejeições, dores, eu coloco vocês agora lá no pé da cruz do Calvário. Ei trauma, você não tem autoridade sobre a minha vida. Maldição hereditária, você não tem autoridade. Eu lanço na cruz, eu lanço na cruz, eu lanço na cruz, eu lanço na cruz, eu lanço. Oh! Você conhece? Canta comigo. Só a sua voz, só a sua voz. Aleluia. Declare. Com o céu nós cantaremos que só digno de glória. Essa noite, enquanto você estiver ceando, você também vai falar: eu estou renovando a minha mente. Eu estou renovando a minha mente. Eu não aceito que velhas crenças, eu não aceito que crenças limitantes, vozes contrárias dominem a minha mente. Esta noite, em nome de Jesus, em nome do seu sangue, eu assumo a minha identidade em Cristo. E a minha identidade é de que eu sou filho, e que eu estou sentado à mesa, e de que eu estou sentado à mesa. Por isso fale aí dentro do teu coração e declare que a sua mente é renovada. Ei, diga também que você desfruta da comunhão com Deus. Deixa
deixa eu te dizer, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Você pode ter acesso à sala do trono. Você pode entrar na sala do trono. O sangue de Cristo te reconciliou. Te reconciliou. Ei! O sangue de Cristo nunca foi o símbolo religioso. O sangue de Cristo nunca foi um símbolo pertencente a nenhuma religião. O sangue de Cristo é algo que me cura, que me dá vida, que restaura, me liberta. Sabe, alguns de nós podemos estar carregando feridas emocionais abertas, lembranças dolorosas espirituais dessa noite, fortalezas de alma, aprisionados. Mas o Senhor quer chamar você ao novo encontro. O Senhor quer chamar você ao novo encontro. E por isso essa noite talvez exista entre nós pessoas que ainda não tenham aceitado Jesus como Salvador das suas vidas. Talvez há pessoas ainda que não aceitaram Jesus como Salvador, e o sangue de Jesus também foi derramado por você, que essa noite talvez ainda não tenha aceitado Jesus. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer tirar de você crenças limitantes. Então se há alguém aqui essa noite, eu quero que você venha à frente, porque haverá pessoas que vão te abraçar, haverão pessoas que irão te amar, haverão pessoas que irão orar por você, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Oh! Que se afastou dos braços do Pai, pertence a esse lugar, pertence a esse ambiente, pertence a essa mesa, mas se afastou. O sangue da nova aliança é suficiente para limpar você novamente, e tem tempo da sua volta. Não importa quão longe você possa ter ido, não importa quão distante você possa ter ido, Jesus está te chamando de novo essa noite. Há alguém entre nós que já fez parte dessa família, aceitou o Senhor e por questões muito difíceis da vida se afastou. Eu quero orar por você também. Há alguém que queira vir à frente, que já passou por esses caminhos e queira receber uma oração. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar os diáconos para que possam entrar. Eu quero que você permaneça em pé. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Os diáconos podem entrar, por favor. Aleluia, aleluia. Amados, a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, é um lugar central da Igreja de Cristo. É um lugar onde há representação profunda e direta do sacrifício de Cristo. Sacrifício esse que nós falamos. A Santa Ceia, ela é fundamentada na palavra. Você encontra em Marcos, você encontra em Mateus, você encontra em Lucas, você encontra em 1 Coríntios. E Paulo reforça muito isso quando ele diz que cada vez que nós comermos e bebermos desse sangue ou deste pão, nós anunciamos a volta do Senhor. Sabe, quando a igreja se reúne e participa da ceia, a igreja está anunciando a volta de Jesus. A ceia também é um memorial do sacrifício do nosso Senhor. Um memorial do sacrifício.
Sabe, a Santa Ceia nos faz recordar uma vida abençoada, vívida, onde o sacrifício expiatório foi dado por Cristo Jesus. Ele era o Cordeiro de Deus. O pão representa o seu corpo, que foi partido, e o cálice representa o seu sangue, que nos rime do pecado. Cristo, na Santa Ceia, nos ensina sobre comunhão. A Santa Ceia não é um ato individual, por isso que ela é feita na igreja. Não é um ato individual, ele é ato comunitário. Sabe, parece ser tão simbólico, mas quando a gente pega nosso cálice e se aproxima de alguém e diz assim: o Cristo que habita em mim saúda o Cristo. Eu acho que eu vou passar uma eternidade chutando. Eu já sei que eu vou passar um monte de eternidade perguntando a ele um monte de coisa. Eu vou para lá. Eu quero te ver lá. Eu quero muito te ver lá. Sabe, algumas pessoas dizem: a gente não vai reconhecer quem vai para lá. Não faz mal, só para você ter ido já está bom para mim. Não é, pô? Só ter ido. A Santa Ceia, ela representa isso, essa unidade. O Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em você. E hoje tem muita gente aqui que vai receber cálice, mas eu queria em especial fazer algo diferente hoje. Você ainda não está com o cálice na mão, amém? Porque eles estão com os. Então você vai conseguir aplaudir os nossos batizandos, porque eu quero eles todos aqui na frente, olhando para a igreja, um a um, todo mundo aqui. Pode vir. Vamos, para não, vamos aplaudir aqui, ó. Aleluia! E tá chegando mais. Vai fazendo a fila aqui, vai fazendo a fila. Aleluia. Amém. Tá faltando alguém? Tá faltando sim. Mateus também não está aqui hoje. Eu quero que você seja desafiado a fazer uma coisa nova hoje. Pastor, o que você vai falar, a gente já faz. Não. É trocar o seu cálice com o batizando. Amém? Então, sob a ordem do nosso querido pastor Dalmar, assim que ele autorizar os diáconos a servirem, os diáconos podem ficar à vontade sob o comando do pastor Dalmar. Bem mais que as forças, poder e rei. Aleluia. Você pode dar graças a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 O pão e o cálice está nas suas mãos. Vamos só esperar aqui o pastor servir. Nosso pessoal aqui acima. Aleluia. 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 Eu queria convidar você a pregar um dia. É tão bonito ver a igreja daqui de cima. É por isso que eu choro direto. Vocês são lindos. Vocês são lindos. Aleluia. Amém.
Antes de você ceiar, procure alguém, ou preferencialmente aqui, em primeiro lugar, os nossos recém-nascidos, e diga para eles: o Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em vocês. Aleluia. Fiquem à vontade. Isso aí, João. João está animado para vir. Vem, João. Aí, João. Tô vendo aí a Gabriela que está te segurando, né, João? Puxa vida. Não é te segurando, atrapalhando aí. Glória a Deus, aleluia. Pode continuar, sai. Troca entre vocês aí também, amados. Vai lá, fica à vontade. Troca aí. Aproveita aí esse momento. Sabrina, preciso falar com você no final, Sabrina. Sabrina, preciso falar com você. Com você e com Rose Melo. Aleluia. Glória a Deus. Limpo eu estou. Eu sei que você conhece essa. Sangue de Jesus. E o cálice. Eu quero convidar você, meu irmão, a pegar agora comigo o seu pão, que é o corpo de Cristo, e partilhar juntamente comigo a ceia do Senhor. Se alguém estiver com dificuldade, os diáconos podem ajudar. Pegue o seu pão. Amém. Todos conseguiram? Amém. Este aqui, diz o Senhor, é o meu corpo, que é dado por vós. Amém? Vocês podem comer todos juntos, em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor, pelo teu corpo que foi dado em nosso favor. Foi no teu sacrifício que nós encontramos a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Fui lavado no sangue da cruz. O teu amor me alcançou, Jesus. Não existe mais condenação. Hoje estou salvo e estou liberto. Recebi o teu perdão. Semelhantemente, o Senhor pegou naquele dia o cálice e, tendo levantado, deu graças e disse: este é o meu sangue. Satanás!
Aqui foi uma pré-vigília. Pré-vigília. Ficou bom, hein? Pessoal, não senta não. Você que é batizando, quem é da igreja pode sentar. Fernanda, por gentileza, seja bem-vinda. Vamos aplaudir a nossa irmã Fernanda aí, amados. Olá, pessoal, graça e paz. Domingo passado foi dia de festa, dia de celebração, dia de comemorar. Teve 12, acredito que 14 que morreu para o mundo e nasceu de novo. Glória a Deus por isso. E nós celebramos muito, gritamos muito, glorificamos muito e glória a Deus pela vida de vocês. Nós do Consolidação oramos muito por vocês, intercedemos muito por vocês, pedimos muito por cada um de vocês. E quero dizer que nós amamos cada um de vocês de forma única. E eu estou muito feliz mesmo, como todos. E eu vou chamar aqui, Valdemar vai entregar o certificado para vocês, tá? Que agora vocês são certificados, muito chique. E junto com esse certificado, vocês vão receber uma lembrancinha feito por nós do Consolidação, um mimozinho, tá? Para vocês colocarem assim na sala de vocês, no quarto, onde vocês quiserem, e vocês olharem, ver lá, meu Deus, o dia que eu nasci de novo. Tá. O dia que eu nasci de novo. E lá tem a data do nascimento e tem um versículo bíblico onde nós do Consolidação, as meninas que vão entregar para vocês, me mandaram esse versículo, oraram por esse versículo e Deus trouxe esse versículo na Bíblia, no coração delas, tá? Então é um mimo de todo o coração, tá bom? Eu vou chamar aqui em cima Diogo de Jesus Amaral. Quem tá com a lembrancinha? Ah, você. Então, Diogo, aqui é a lembrancinha, tá? O seu certificado, que Deus te abençoa, tá? Você agora é uma nova criatura, tá bom? Vou tirar. Amém. Quero chamar agora Ellen Christian. Ah, não vem. Juscelio Viana. O branco. Sua lembrancinha. Deus abençoa, branco. Você agora é uma nova criatura. Deus abençoa. Agora, Marcelo Eduardo. Maria Cecília. Você é uma princesa, você é uma menina dos olhos de Jesus. E o Deus te abençoe, meu amor. Maria Eduarda.
Mayra Pabla. Miguel Fernandes. Monique Ramalho. Harriet Carvalho. Rosiane Daniana. Wallace Gama. Fabrício. Vamos aplaudir aqui a nossa irmã Fernanda e o nosso irmão Valdemar. O casal Fernanda e Valdemar. Amém, estamos quase terminando. Eu agradeço a sua paciência, mas eu queria chamar aqui rapidinho Rosiane Moutinho da Silva Rezende, está atrás de mim. Pode vir aqui um pouquinho à frente. Solta aí, vamos aplaudir aqui, Rose. No dia 15 deste mês, de junho, melhor dizendo, a Rose foi admitida como membra do Ministério da Promessa e nós queríamos repassar para ela o certificado de membra. Você está sentado aí e está dizendo, eu não ganhei. Aí você vai fazer o quê? Procurar, Mari, procurar, beleza? E também eu quero aplaudir com alegria junto com você. A Rose começou no Promessa Music, passou pelos testes do Promessa Music, foi aceita no... Como é que chama? Audição. Na audição, participou da audição e passou. Ela hoje é membro do nosso querido Promessa Music, que faz parte do Ministério do Louvor, tá bom? O Ministério do Louvor tem 2 bandas hoje. Se você não sabe, o Ministério do Louvor, o nosso líder Gil, ele tem 2 bandas dentro da igreja. Nós temos a banda dos jovens e temos a banda Promessa Music. Então é Promessa Music Jovem e Promessa Music. Amém? Então vamos aplaudir. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Eu quero convidar a nossa irmã Dayana Damasceno Monteiro Silva e também a Esther Damasceno Monteiro Silva também. Aqui.
nossa irmã Dayana está conosco. Olá, senhorita, você está muito elegante. A nossa irmã Dayana está conosco há 6 meses aproximadamente. E nós tivemos a conversa com ela, conversa pastoral. Já está na igreja, já está ativa. E eu queria aqui abrir uma sessão. Quem propõe a abertura da sessão para a gente receber a nossa irmã? Quem concorda? Amém? Quantos são favoráveis a receber a família Damasceno? Então seja bem-vindo, minha irmã. Aqui está o seu certificado de membra. E você tem um também. E o seu ainda vem com selo, ó. Dá uma olhada, procura. Os outros não tem esse selo, não. O pastor colocou só no seu. Viu? Vamos aplaudir o Senhor. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Diaconia, já pode contar com a irmã, tá? O pessoal da diaconia já pode contar com a irmã. Eu quero convidar, assim, talvez não vai ter tantas palmas, né? Heloísa de Brito Silva. Seja bem-vinda. Amém. Heloísa está conosco também há alguns dias. E nós já tivemos uma conversa, semelhantemente à família Damasceno. E a nossa querida irmã Heloísa Brito, nós a convidamos para vir à frente, participar dessa assembleia. Eu também continuo com a proposta. Quem propõe abrir a assembleia para recebimento? Quantos aqui propõem receber a proposta? Quantos aceitam a irmã? Seja bem-vinda com muito amor e com muito carinho. Eu quero chamar aqui a pastora Miriam também para dar um abraço e entregar esse certificado aqui. Por gentileza, pastora. Enquanto ela abraça aqui, eu quero chamar aqui, em nome de Jesus, Luíde Souza Melo e Lismar Mendes de Melo. Eu conheço esse rapazinho aí. E aí, como é que você está? Seja bem-vindo. Amados, nós tivemos uma conversa com o nosso querido irmão, foi com o pastor Antônio, e ali na saída nós nos encontramos de novo, eu e ele, tivemos uma conversa muito agradável. Era um caso de a gente ficar uns 5 minutos, acho que nós gastamos ali umas 2 horas, umas 2 horinhas ali na porta, num papo muito agradável, um papo muito bom. E eu queria também, da mesma forma, convidar alguém que esteja disposto a receber a família Melo nessa noite, que proponha. Ali nós temos o nosso irmão diácono, quem também já temos outro voto ali para aceitar a proposta. Quantos aqui essa noite levantam a mão aceitando a família Melo como membros? Aleluia. Eu quero ver mãos, eu quero ver as mãos com os gritos também. Aê, muito bom. Então sejam bem-vindos. Pastor Antônio, eu quero convidar o senhor para entregar o certificado, uma vez que o senhor fez um contato muito precioso com eles. Amém? Fique à vontade, pode pegar o... Amém? Você pode ficar em pé, eu quero lhe dar a bênção apostólica, lhe despedir. E enquanto você levanta, eu vou lhe dar o recado da semana, rapidinho. Amados, nós tivemos um treinamento de diáconos ontem e diaconisas. Foi algo fantástico, muito bom. Nós teremos com todos os ministérios e foi muito bom ontem o treinamento. Quero lembrar que segunda-feira, às 19h30, aqui na sala, nas dependências do fundo, nós temos encontro dos homens. Se você é men, se você é macho, se você é cabron, vem pra cá. Tá tendo encontro de cabron aqui às segunda-feiras, né?
Às 19, vamos corrigir aqui, 19 horas. Terça-feira, ensaio da banda, às 19h30. Ore pela banda, aleluia. Quarta-feira, quarta profética, com o nosso querido pastor Antônio, vai estar aí na quarta profética junto com você, 19h30. Quinta-feira, oração intercessória, com os diáconos e o pastor Antônio. Ele vai mandar mais informações no grupo. Sexta-feira, culto das escolhidas. Vou até falar de novo. Muito bem, então quinta-feira, oração intercessória. Sexta-feira, culto das escolhidas. Ia ser na casa da Cláudia Leal. Porque eu fiquei sabendo que não é mais na casa dela. É no salão do condomínio. Então vá, mulherada. Vai mesmo, pode ir. Se saiu da casa tem espaço. Então participe, 19 horas, na casa da Cláudia. Cláudia, esposa do Gil aqui, ó. Amém? Sábado nós temos 2 grandes eventos. Sábado temos 2. Bota aqui, dá para colocar aqui o evento? Olha lá, ó. Sábado nós temos o sopão beneficente. Distribuiremos sopas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Aleluia! Você está convidado a participar. Pastor, eu só sei fazer a sopa. Fez o melhor, porque eu não sei fazer a sopa. Então você vai vir, vai ajudar. Toda a igreja está convidada a participar e doar também os mantimentos, para que possa, sobre a coordenação dos jovens, da diretoria da Rose e do Lucas, fazer essa distribuição no sábado do sopão e cobertores. Amém? A igreja tem cobertores que ganhou para doar para as pessoas em vulnerabilidade. Também kits de higiene serão doados. Ok, amados? Terminou lá. Atenção, hein? Atenção, estou dando a dica. Terminou lá. Vai ter uma equipe aqui continuando fazendo sopa, para colher o testemunho de quem está vindo. Terminou lá, quem está vindo vai vir para a igreja. Porque quando chegar na igreja, vai chegar por volta das 22 horas. E chegando aqui por volta das 22 horas, a nossa vigília vai rolar a noite inteira com a presença marcante do Espírito Santo de Deus. Cadê o batera? Pegou a visão? Aleluia! Não teremos café com palavra, porque a vigília é a noite toda. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. E não se esqueça, domingo à noite, 18h31, culto da família, tá bom? Traga alimentos durante a semana para ajudar na sopa. E amanhã, eu e minha esposa estamos embarcando para Curitiba, onde nós passaremos até o dia 29 desse mês, em viagem e treinamento de cura e libertação. Se você quer julgar o antigo, me mande mensagem antes do meu voo, porque depois do voo você vai receber o julgar 400 perguntas. Peça antes. Não esqueça de contribuir com a Rebeca. Cadê a Rebeca? Ali. Não esqueça de contribuir com a Rebeca. Nós estaremos levando, em nome de Jesus, o Lucas Alcântara, a Rebeca Aguiar, João Aguiar e a Rebeca Gonçalves em janeiro, para fazer o treinamento que nós pastores estamos fazendo. A igreja, nós igreja, estamos ajudando a nossa irmã Rebeca, R$1, R$10, R$5, para que ela consiga os R$5.000 até o mês de outubro. Pastor, já tem quanto? Aproximadamente R$3.000. Isso é para a passagem para o curso. Os outros irmãos, Rebeca Aguiar, Lucas Alcântara e João Aguiar, irão custear as suas despesas. A irmã Rebeca, a igreja está ajudando. Amém, amados? Posso contar com vocês? Amém? Glória a Deus. Vocês vão orar por mim? Amém?
Pela pastora, amém? E quando começar o curso, vai orar? Não, interceder. Lembra disso. Eu preciso de intercessão, porque a gente luta lá com muitos demônios. Eu preciso da sua intercessão, blindando a nossa vida. Amo vocês. Que Deus abençoe vocês. Pastor Antônio está subindo aqui para dar a bênção apostólica. E eu estou correndo para a porta, que eu quero te dar um abraço daquele maravilhoso em Cristo. Glória a Deus. Estenda as suas mãos assim para o alto, irmãos. Amém. Ações do Espírito Santo esteja com todos e todos digam. Amém. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor. Vá em paz e que Deus te acompanhe.